Então, nesta sessão, nós vamos ver aqui alguns elementos do yoga védico, alguns textos que aqui estão, que são os Upanishads, os Puranas e o Mahabharata. Então, são textos antigos, da Índia, é uma imensidão esta literatura. A nós só nos interessa onde é que está o yoga e os conceitos de yoga, como é que eles apareceram, não é? Então, nesta sessão, nós vamos ver alguns conceitos da cosmovisão védica, o yoga do Mahabharata e do Bhagavad Gita, o yoga nos Puranas e o yoga nos Upanishads. Por isso, nós chegamos ao yoga. O yoga, desde cedo, integra estas perspectivas da Índia, que eu chamo cosmovisões, visões ou propostas sobre a vida, sobre o cosmos, na qual, então, o yoga surge. E nós vemos no Mahabharata, que é um grande épico, nós temos duas partes, o Bhagavad Gita e o Shanti Parvan. Vamos só falar muito de raspão do Bhagavad Gita e ver algumas ideias de yoga. O Bhagavad Gita, não se sabe ao certo onde é que ele, onde foi escrito e por quem foi escrito. Provavelmente entre o século III antes da Era Comum até o século III da nossa Era, e um intervalo de 600, 800 anos, portanto o Mahabharata foi escrito, e há em alguns versos referências ao yoga e à meditação, e isto é que nos interessa, não é? Por exemplo, ali no capítulo 12, nós temos essa ideia de meditação. Portanto, diz que a pessoa que pratica meditação, o que é que tem que fazer, não é? Portanto, deve sentar imóvel, para já deve estar silencioso, sentar-se imóvel. Portanto, há aqui a ideia de abstração também dos sentidos, os 5 sentidos, as faculdades sensoriais, não é? A visão, a audição, o toque, o paladar e tal. Nós devemos fechar essas portas, no fundo, e virar-nos para dentro. É como se houvesse um fechamento ou um isolamento do mundo externo. Porquê? Porque isso depois permite focar a mente. Enquanto o indivíduo estiver distraído com os objetos do dia-a-dia, os sons externos, a buzina do carro, o cheiro da comida agradável, os apegos e os desapegos, não é? As aversões, aí vai ser difícil, então, manter a mente focada. Por isso é que não só o yoga, mas todas as disciplinas mind-body orientais e ocidentais também preconizam que é necessário uma saída do real. Uma saída da realidade não é uma fuga, é um estado de consciência alternativo, temporário, na qual o indivíduo voluntariamente se submete. Portanto, não é um processo nem patológico, nem obrigatório. O indivíduo fecha os olhos e abstrai-se de tudo o que se passa lá fora. E a partir daí vai focar a mente numa âncora e, portanto, essa mente focada é o princípio da meditação. E aí já pode entrar no processo da meditação. Por isso, diz aqui que o praticante de yoga deve abandonar todos os cheiros, não é? Ou seja, não se deve sentir atraído pelos objetos mundanos do dia-a-dia. E, portanto, é uma estratégia, como dizem os ingleses, the way out is in. A única saída é para dentro. E, por isso, todas estas cosmovisões, seja da Índia, seja noutros lugares, preconizam, no fundo, um autoconhecimento. E esse autoconhecimento tem a ver, precisamente, com o afastar-se temporariamente do mundo, olhar para dentro e descobrir novas dimensões, novas realidades da própria existência, que acaba por ser sempre condicionada. O indivíduo é condicionado pelo sofrimento. Então, o yoga também vai responder muito a esta questão do sofrimento. Como é que vamos ultrapassar o sofrimento? E é um sofrimento que não é só físico e mental. É, acima de tudo, um sofrimento essencial, que é o facto de a maior parte de nós, indivíduos, desconhecer a sua própria essência. Nós não conseguimos ver a consciência. Nós não sabemos o que existe depois da morte. Podemos acreditar, ter essa crença, mas não temos a certeza e vivemos muitas vezes, alguns de nós, com medo de morrer ou medo da perca, não é? Mas o Bhagavad Gita diz mesmo, quem é que pode matar uma alma?
Se a alma nunca nasceu nem nunca morreu. Será que nós podemos morrer? Bem, quem morre é o corpo, não é a alma. Não é? Então, estas ideias que surgem no Mahabharata, nós vemos aqui já o desenvolvimento de algumas práticas, como a repetição do mantra. O japa, a palavra japa, quer dizer repetição continuada de mantra. Se eu repetir Om, 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 e estiver assim durante algum tempo, chama-se japa. E depois o pranayama, que já fizemos aqui também algumas práticas, regras sobre a alimentação. Inicialmente, não é que o yoga tivesse uma ligação à alimentação, só mais tarde é que vai ocorrer, por volta também do século XV, com regras da alimentação ayurvédica. E hoje, essa questão da alimentação está muito relacionada com praticantes de yoga, alguns também adotam o regime vegetariano ou vegano. Depois, há outras ideias aqui também, o Ekagrata, o Pranayama e o Asana. Há aqui referências também importantes. Por exemplo, o yoga é definido em termos de Ekagrata e Pranayama, ou seja, yoga. O que é o Ekagrata? Ekagrata é um só. Eka é um. É só o foco num ponto. Portanto, no fundo é uma âncora. Eu estou focado na chama da vela, eu estou focado na rosa do coração, eu estou focado numa imagem mental. Portanto, é um princípio, é um foco. E no pranayama. Depois o pranayama pode ter forma, significa saguna, com forma, mas depois o dharana, que significa concentração, é nirguna, sem forma. Isto é uma particularidade, uma coisa mais técnica, no fundo, que há aqui esta discussão com forma e sem forma, que levaria também para a questão do sankalpa, que nós encontramos também no yoga medieval, que é a ideia do desejo. Não é? Então, alguns yogis diziam, bom, eu quero o desejo de melhorar, eu quero um desejo bom, quero o desejo deste projeto ou daquele. Outros diziam, não, eu quero o desejo de não ter desejos, porque enquanto tiver desejos, eu vou-me aferrar, eu vou-me apegar às coisas, às pessoas, aos objetos. Então, livrem-me de ter desejos. Não é? Portanto, são aqui duas escolas de pensamento diferentes. A palavra asana, que significava assento confortável, só aparece em 2 ou 3 versos. Não é? 1, 2, 3, 4, que nós vemos aqui. Portanto, vemos também que no sistema de yoga, o asana não tinha importância, ao contrário dos dias de hoje, em que praticamente nós vemos nas aulas que uma aula de 60 minutos é quase 50 minutos de asana. Bem, eu aqui para este nível 1, e se calhar no 2 e no 3, eu não vou fazer 50 minutos de asana, pois com certeza não faz sentido, porque nós temos o pranayama, temos a meditação e temos outras técnicas que vamos ver. Portanto, estar a fazer numa aula de yoga 50 ou 60 minutos de asana é não ensinar o resto às pessoas. Não é? E, portanto, as pessoas querem aprender, nós queremos saber outras coisas sobre o yoga. Portanto, há um tipo de yoga que é o Dhyana Yoga, ou seja, o yoga da meditação, que existiu em tempos remotos, com 4 disciplinas, mais mentais também. Esta prática do tapas, que aqui está, tapas podem traduzir como austeridade, ou também como disciplina, um esforço de praticar algo. Não é? Não se diz bem o que é, mas é uma prática que custa. Podíamos, por exemplo, traduzir isto como acordar cedo e praticar yoga às 6 da manhã, ou deixar de ir ao cinema para ir uma prática, sei lá, um tipo de esforço que nos custa, mas que também nos dá disciplina. Portanto, esta ideia de tapas, e eu referi também na primeira sessão, a questão do sacrifício, ou do sacros ofício. Esse ofício sacros, no fundo, é um esforço que implica uma disciplina para poder o indivíduo conscientemente ter acesso a estados contemplativos mais profundos, não é? que no fundo estão dentro de si próprio. Não é? Portanto, temos aqui algumas referências de alguns textos ao tapas e ao yoga. Depois também o tapas vai ser uma forma de yoga, e temos também a questão da devoção. Porque estes textos
acabava sempre por ter uma devoção a uma divindade indiana.